Meus filhos e minhas filhas, antes mesmo que adentremos nas reflexões que a espiritualidade maior nos permite transmitir nesta hora, peço com humildade, deixem seus nomes e as cidades de onde nos acompanham aqui nos comentários. Cada nome escrito, cada cidade lembrada, será levada às vibrações de luz e oração em nosso núcleo espiritual, para que Jesus estenda sua mão misericordiosa sobre os lares de todos aqueles que se unem nesta corrente. A oração é força viva. O pensamento coletivo, quando dirigido ao bem, converte-se em luz que rompe barreiras, penetra os vales sombrios do umbral e toca mesmo aqueles que se encontram perdidos na escuridão. Por isso, não subestimem este ato simples de escrever o nome e a cidade. Ele representa uma aliança espiritual, um elo entre corações que desejam paz e luz. Quem vos fala? Não me apresento com títulos humanos, porque nada disso importa no mundo maior. Muitos me conheceram em minha última existência como Bezerra de Menezes, médico dos pobres, homem de fé imperfeita, mas sincera, que tentou servir a Jesus entre dores e lutas da carne. Hoje, do lado de cá, continuo o servidor humilde do Cristo. Não venho trazer profecias vãs, tampouco alimentar paixões políticas. Venho apenas transmitir o que os benfeitores maiores permitem que seja revelado. Lições e alertas que não dizem respeito apenas a um homem ou a uma nação, mas ao destino de milhões de espíritos que reencarnaram no Brasil neste momento decisivo. O Brasil diante de sua missão espiritual. O Brasil não nasceu ao acaso. Foi planejado nos céus como terra de encontro de raças, de fusão de culturas, de miscigenação bendita. Aqui se semearia um evangelho redivivo, não como dogma, mas como vibração de caridade e fraternidade universal. Por isso, amados, não estranhem que o Brasil viva dores tão intensas. A pátria que recebeu a missão de irradiar o amor também é submetida a provas severas para purificar-se e preparar-se para o papel que lhe cabe. As divisões políticas, as corrupções reveladas, as injustiças sociais, a violência nas ruas, tudo isso não é apenas obra dos homens. É a superfície de uma batalha espiritual que ocorre nos bastidores. Exércitos do bem e do mal disputam corações e consciências, porque sabem que o Brasil é chave para o futuro do planeta. A trajetória espiritual de Bolsonaro. Neste contexto, surge a figura de Jair Messias Bolsonaro. Não venho para julgá-lo, mas para revelar que nada acontece fora da lei divina. O espírito que hoje ocupa esse nome já viveu muitas existências de poder e comando. Em eras remotas foi militar, em outras foi líder político, noutras ainda sacerdote em templos antigos. Conheceu a glória e também a queda. Experimentou o comando e também o abuso do comando. Reencarnou no Brasil contemporâneo com uma missão: espelhar para a nação as próprias feridas coletivas. O orgulho, o fanatismo, a divisão, o apego à violência. Filhos amados, não penseis que tudo o que vedes no mundo físico é obra exclusiva dos homens. Há uma batalha invisível, silenciosa, que se trava nas regiões espirituais ligadas ao Brasil. Espíritos nobres, mensageiros do Cristo, organizam forças para sustentar a paz, enquanto legiões de entidades perturbadas tentam manter o país preso às sombras da violência, da corrupção e do egoísmo. Esses espíritos inferiores não são inimigos criados por acaso. São irmãos nossos, almas que em outras épocas estiveram encarnadas aqui e que, pelo abuso do poder, caíram em regiões de dor. Muitos deles vinculam-se a Bolsonaro e a outros líderes políticos, atraídos por afinidade de pensamento. Quando um governante cultiva palavras de intolerância, imediatamente abre portas para que essas entidades se aproximem e influenciem. Ao mesmo tempo,
há também espíritos missionários que envolvem o Brasil em correntes de proteção. Recordai sempre, Jesus está no leme. O barco pode balançar, mas não afundará. As provas que se aproximam. Os próximos anos para o Brasil não serão fáceis. A política ainda será palco de disputas intensas, revelando o que estava oculto. O povo será chamado a escolher não apenas candidatos, mas, sobretudo, valores. E cada cidadão será posto à prova. A opção pelo ódio ou pela fraternidade, pela indiferença ou pela solidariedade, pelo fanatismo ou pela consciência desperta. Haverá crises que abalarão estruturas econômicas e sociais. Haverá divisões ainda mais claras. E muitos perguntarão: onde está Deus em tudo isso? Deus, filhos, estará justamente aí, permitindo que a sombra venha à luz, para que o povo, amadurecido, aprenda a escolher melhor seus caminhos. O destino de Bolsonaro, nesse contexto, serve de exemplo. Ele ainda enfrentará desdobramentos de ordem moral, política e até jurídica. Sua vida, aparentemente cercada de vitórias ou apoios, conhecerá também quedas e humilhações, porque assim o exige a lei de causa e efeito. Mas nada disso é castigo, é aprendizado. O julgamento da consciência. Quando a alma deixa o corpo, não há mais plateias a aplaudir ou a vaiar. Não há multidões, não há cargos, não há riqueza. Há apenas o espírito diante de si mesmo. Bolsonaro, como cada um de nós, terá de olhar para trás e rever sua existência, em detalhes. Ouvirá os gritos daqueles que sofreram por políticas de descaso. Sentirá o frio dos que morreram sem amparo. Mas também perceberá o calor da gratidão daqueles que, de alguma forma, encontraram nele motivação ou coragem. Tudo será pesado, e o tribunal será a própria consciência. E ali, filhos, não há como fugir. Nem o mais orgulhoso dos homens resiste à visão de suas próprias falhas. É nesse instante que muitos espíritos se curvam e pedem ajuda, iniciando o lento caminho da regeneração. Mas não vos esqueçais, a misericórdia de Deus é infinita. Mesmo aqueles que hoje julgamos como culpados ou como vilões, são filhos do mesmo Pai. Nenhuma alma está condenada eternamente. Bolsonaro, ao lado de tantos outros líderes que abusaram do poder, terá oportunidades de reparar, talvez em novas encarnações, talvez servindo em anonimato, talvez o exílio espiritual e a grande separação. Amados filhos, chegamos a um ponto delicado desta mensagem, o exílio espiritual. Muitos perguntam o que significa, se é punição ou se é castigo. Não, meus filhos, o exílio não é castigo, mas consequência natural da lei de afinidade. O mundo caminha para a regeneração, e isso significa que a vibração da Terra não mais permitirá que nela habitem espíritos que insistem em cultivar ódio, violência e egoísmo. É como um jardim. Para que floresça, é preciso retirar as ervas daninhas. Não porque as plantas ruins sejam odiadas, mas porque precisam de outro solo, de outra condição para aprender a crescer. Assim será com a humanidade. E no Brasil, de forma ainda mais intensa, porque aqui se concentram milhões de almas vindas de experiências antigas, muitas delas comprometidas com quedas passadas, que receberam agora a chance de se redimir. Bolsonaro, assim como tantos outros líderes, é apenas uma peça visível desse processo. Mas o exílio não se destina a um homem apenas, destina-se a milhões. Aqueles que se recusarem a vibrar na sintonia do amor serão conduzidos a mundos onde o aprendizado se dará pela dor e pela luta mais árdua.
As guerras do espírito. Percebei, filhos, que as guerras não são apenas externas, mas interiores. A guerra entre razão e instinto, entre ódio e amor, entre orgulho e humildade. Cada coração humano é um campo de batalha. No Brasil, essa guerra se manifesta na política, nas ruas, nas famílias divididas. Mas não vos enganeis, essa não é apenas uma disputa de ideologias humanas, mas uma batalha espiritual de larga escala. Se de um lado, Bolsonaro representa o orgulho e a rigidez de antigas civilizações militares, de outro lado, surgirão também líderes comprometidos com a renovação moral. O povo será chamado a escolher não pessoas, mas vibrações. A vibração do passado que aprisiona ou a vibração do futuro que liberta. O destino do espírito que governa. No caso de Bolsonaro, como já vos disse, a colheita será inevitável. O peso de suas escolhas não se mede apenas em decretos ou discursos, mas em vidas humanas. Cada vida perdida em desamparo, cada gesto de intolerância incentivado, cada família dividida pela polarização, tudo isso repercute no campo espiritual. Se não houver arrependimento e sincera mudança, seu desencarne será seguido de doloroso despertar no umbral. Ali, espíritos que foram suas vítimas em outras existências, soldados caídos, povos subjugados, cidadãos esquecidos, se aproximarão cobrando reparação. Mas ainda assim, filhos, haverá sempre a mão do Cristo estendida. Nenhum espírito é abandonado. Nenhum. A misericórdia é maior que nossas quedas. Se ele, como tantos, reconhecer seus erros, receberá novas chances de aprendizado, mas que essas chances virão através o exílio e a regeneração. Amados irmãos, chegamos agora ao ponto culminante desta mensagem espiritual. O planeta Terra encontra-se em transição. A cada dia as provas se intensificam e os corações são chamados a decidir, ou avançam para a luz ou permanecem nas sombras. Muitos, infelizmente, não aceitarão a renovação moral. Espíritos endurecidos, acostumados ao ódio, à violência e à mentira, serão conduzidos para mundos compatíveis com sua vibração. Não é castigo, mas misericórdia, pois ali encontrarão um ambiente onde poderão continuar aprendendo, ainda que pela dor. Entre esses espíritos, não poucos pertencem à classe política. Aqueles que usaram o poder para dividir, para manipular, para enriquecer às custas da dor do povo. Cada ato de corrupção, cada palavra de intolerância, cada ordem que levou irmãos à violência, tudo ressoará no tribunal da consciência. E entre eles, sim, estará Bolsonaro, que terá de enfrentar a colheita de tudo o que semeou. Mas lembremos, nenhum espírito é abandonado. Mesmo os mais endurecidos recebem no momento certo o amparo da misericórdia. O futuro do Brasil. Contudo, o Brasil seguirá adiante. A espiritualidade maior já definiu. Esta pátria será o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mas para que isso se cumpra, é necessário o grande despertar coletivo. E esse despertar virá através da dor, mas também do amor. Veremos ainda instabilidades políticas, crises econômicas e sociais. Veremos irmãos se chocando em ideologias opostas, mas, no meio do caos, surgirá a chama da fé. Surgirão homens e mulheres anônimos, trabalhadores do bem, que não buscarão poder, mas serviço. Eles serão a verdadeira base da regeneração. O Brasil não será salvo por um líder carismático, nem por um salvador da pátria. Será salvo pelo povo simples, que trabalha, que ora, que acredita na vida futura, que se recusa a deixar que a sombra triunfe sobre a luz. Mensagem pessoal de Bezerra. Meus irmãos, não venho aqui para semear medo, mas esperança. Sei que muitos olham para o futuro com angústia. Sei que muitos temem o que virá. Mas, digo-vos, não temais. Pois Jesus está no lêmego barco e a terra não está à deriva. O Brasil é uma terra escolhida para ser celeiro espiritual. Sua missão é abrigar milhões de espíritos que precisam reencontrar a fé.
Ainda que passem tempestades, ainda que soprem ventos de desesperança, a luz triunfará. E vós, que agora me escutais, sois chamados a serdes luzes vivas no meio da escuridão. Cada oração vossa, cada gesto de amor, cada palavra de consolo, tudo isso se torna semente plantada no solo da regeneração. Por isso, rogo mais uma vez, deixai nos comentários vossos nomes e cidades. Não é vaidade, não é exibição. É para que possamos recolher cada pedido e levá-lo aos altares espirituais, onde legiões de trabalhadores da luz se reúnem em vibrações incessantes de cura, amparo e esperança. Vosso nome inscrito nesta corrente será como chama viva a brilhar na escuridão. Espíritos mensageiros recolherão essas intenções e levarão a hospitais espirituais, a colônias de luz, onde irmãos necessitados serão socorridos. Oração final. E agora, elevemos juntos